Olá, sejam todos bem-vindos ao Conversas que Educam, um projeto da Meeting Way que começa hoje o seu primeiro programa com o intuito de falar um pouco mais com os educadores e com as escolas sobre a potência do turismo educacional. Eu sou Adriana Meyer, orientadora educacional da Meeting Way, e falo aqui com Paulo César, proprietário e fundador da Meeting Way Eventos e Turismo. Oi, Paulo, tudo bem? Oi, Adriana, tudo bem? E você? Tudo jóia. Você podia partilhar um pouquinho com a gente o que é a sua experiência no turismo, a contribuição de uma agência no turismo educacional? Claro, com certeza. Bom, ao meu ver, a gente agrega muito valor ao estudo de meio, né, ao turismo educacional. Porque as escolas têm hoje muitas demandas, né? E ir para o estudo de meio é uma outra demanda, que foge do métier, foge do dia a dia da escola. Quando você tem uma boa empresa de estudos de meio, uma empresa que faça o projeto junto, some com os educadores, traga oportunidades, novidades, procedimentos, oportunidades de conhecer locais, que muitas vezes o professor, a professora, por estar no ambiente de escola, não tem essa possibilidade, faz muita diferença. A gente fazer um pré-estudo, entendendo as expectativas, objetivos, e trabalhando isso junto com os educadores, né, e construindo esse projeto em muitas mãos, faz muita a diferença na qualidade da entrega. Né, nós somamos, a verdade é essa, porque nosso dia a dia é trazer essa experiência vivencial, né, mostrar esse ambiente que muitas vezes o professor não conhece, né, e a criança, o aluno não conhece, e levá-los para essa imersão. Então, um bom trabalho de pré-estudo, o estudo, a viagem, a imersão e o pós faz toda a diferença. E uma boa empresa com a sua equipe técnica consegue trilhar isso, desde a parte operacional, a parte educacional, e trazer esse resultado final positivo. Nessa leitura toda dessas necessidades, eu queria entender um pouquinho o que é a Meeting Way nesse processo. Como que surgiu? Qual a sua história? Tá certo. Eu sou professor também, né, de formação, sou da área de educação física e com o passar do tempo me especializei na questão de aprofundar a educação vivencial e buscar, como vou dizer, elementos para poder que isso conseguisse ficar melhor sempre, apropriar-se, aprofundar-se. Eu trabalhei em algumas empresas e senti a necessidade de ter a minha linguagem, ter uma linguagem que eu acreditava, né? Como prestador de serviço, eu tinha que seguir uma linha, às vezes, que eu não achava que era melhor. E com a Meeting Way, quando eu penso na Meeting Way, eu tive a ideia e o objetivo de trazer essa linguagem que eu acreditava, que era focar realmente na qualidade, de como levar o estudo, né, como trazer a experiência de uma forma que fosse humanizada, que fosse focada para o dia a dia do nosso planejamento. Então, a Meeting Way tem aproximadamente 31 anos e eu começo fazendo exatamente isso. Né? Minha empresa hoje é uma empresa familiar, sou eu, meu pai, meu irmão, e a gente investe exatamente na questão de como melhorar isso. E aí, há 31 anos atrás, eu recém-formado, eu tive um apoio da minha família e abri a Meeting Way e realmente busquei esse modelo de usar o lúdico, né? De usar os jogos, de como poderia viabilizar a linguagem, que linguagem que a gente usaria, né? Como seria diferente da gente poder trazer novidades e novos formatos, uma imersão que realmente surtisse efeito, né, mediante ao investimento que o pai faz na saída pedagógica. Como educadora, eu percebo bastante, né, que a gente tem essa parceria
no projeto pedagógico e como isso vai acontecer. Mas a agência, ela traz um cuidado operacional que faz toda a diferença, né? O que envolve, mais ou menos, essas necessidades? Além de ter todo o conteúdo, todo o conceito, todas as propriedades que a gente vai discutir cada vez mais nesse nosso projeto do Conversas que Educam, recebendo convidados que falem sobre isso, a área operacional. O que consiste ela, mais ou menos, para que a saída seja um sucesso? A área operacional, quando a gente fala na Meet1A da área operacional, nós estamos falando exatamente do que vai incluir, né, o que vai compor a parte de viabilidade da saída. Ônibus, alimentação, transporte, cursos, né, de primeiros socorros, contando com a Lei Lucas. Então a gente tem toda uma estrutura por trás da saída que começa muito antes da saída. Então, desde a reserva, a selecionar os melhores espaços, os espaços que entendam o nosso projeto, porque muitas vezes a gente tem um espaço ótimo, mas que está voltado para o turismo tradicional. A gente tem muitos hotéis, muitos parques que não entendem muito o nosso trabalho, né? E questionam até as questões. Então, esse olhar técnico de entender se aquele espaço é adequado, é seguro, conversa com a nossa faixa etária, né? Isso tudo faz parte desse operacional. Vai muito além do ônibus, do hotel, da refeição, que também são importantes, que passam por na Meet1A, eles passam todos por uma avaliação, né? Se a gente está num lugar seguro, se ele responde e contempla as necessidades que nós precisamos, né? Nas nossas paradas, né? A segurança, a questão da saúde. Hoje nós temos cada vez mais crianças com necessidades especiais, né? Com as inclusões. Então nós temos um olhar para isso. A gente busca sempre nesse operacional a melhor experiência para todos os nossos passageiros, os nossos clientes, que não é só a escola, né? É o aluno, é a família, é todo mundo que está envolvido nesse projeto, nesse processo. Então existe todo esse preparo, existe a construção feita com a escola, porque Sim. É uma parceria, é um ajuste às necessidades e aos focos de estudo do meio. Existe todo o ganho de experimentar, de vivenciar aquele lugar e o impacto que a gente faz na região também, né? Isso acho que tem que ser bem trilhado, porque não é invadir um lugar, é vivenciar e junto com este lugar, significarmos alguma coisa, né? Então, tudo isso vai sendo operacionalizado, acompanhado, até o estudo do meio propriamente dito. E aí vem uma questão, né? Isso beneficia a escola e beneficia o aluno e beneficia o professor em algum termo? A gente consegue visualizar isso e falar um pouco sobre isso? Eu tenho certeza que beneficia todos eles, todo mundo que está envolvido, falando da área, da região que a gente vai estar, da comunidade que vai estar lá com a gente, a preocupação de respeito pelo espaço, né? A gente não invade, não pode, né? A gente tem que respeitar a casa de quem a gente vai visitar e quem a gente vai estudar e quem a gente vai estar junto. Então, a preocupação de quem vai nos receber e como nós vamos chegar. Então, tem esse trabalho também desse olhar, né? Todos nós fazemos parte do meio, né? E não é só falar da questão ambiental, não. Todo mundo que está naquele local faz parte desse meio, né? Então isso é muito respeitado. Hoje nós teremos possibilidades até de, com os nossos profissionais, desenvolver os estudos sem o apoio, às vezes, dos guias locais, mas isso não acontece na Meet1A. Nós fazemos uma parceria tanto com os nossos fornecedores quanto com os nossos clientes, para que a gente chegando no local, a gente ouça, né, e seja recebido pela equipe local. Então isso é muito importante. Para o colégio, o ganho, além do que nós vamos disparar ou fechar um assunto, ou entrar no meio desse assunto que ele está sendo aplicado na escola, é levar ele para campo, né? O aluno que viu por vídeo, que viu pela internet, que viu no livro, que viu no laboratório, ele vai ver em loco, que é muito diferente, né? Você sentir o ar, o cheiro, a energia do local, conhecer as pessoas que ali estão, qual é a realidade que a gente encontra lá, além da parte de estudo da gente.
Então, esse é um ganho que isso não vai ser esquecido. E muitas vezes essa experiência não pode ser vivenciada pelo vídeo. Então, isso é um ganho tanto para a escola quanto para o aluno. E também tem a questão do convívio, né? O convívio dos professores com os alunos, dos alunos com os alunos, esse convívio social, né? O convívio em grupo que algumas vezes na nossa correria não permite. Esse convívio que acontece na escola já é um convívio em grupo, no coletivo, mas são outras regras, né? E quando a gente vai para o estudo de meio, nós estamos no meio, né? No local aberto, você está com outras possibilidades. Então, isso é um ganho muito grande. E eu entendo que isso é refletido no dia a dia pós o estudo, quando a gente chega. As relações, né? As relações se fortalecem. Acho que até as relações entre os alunos com os professores e até os alunos com a escola, né? Isso, e com eles mesmos. Eu acho que isso é interessante. A gente ouve alguns depoimentos de que o aluno que é muito levado na escola, que estava muito preocupado com o desempenho dele no estudo de meio e é o que mais participa, questões de brigas, questões de... né, algumas questões ali que na escola estavam difíceis no estudo de meio, isso acaba sendo mais fácil de lidar. Então, a mudança, sair daquele ambiente seguro, né, aquele não seguro, mas de costume deles, para um ambiente que eles não conhecem, ajuda a neutralizar algumas questões que dentro da escola se apresentam de forma diferente. Então, acho que é justamente o momento que a gente sente o porquê surge esse Conversas que Educam. Exatamente. A gente falar um pouquinho desse bastidor, a gente falar um pouquinho do que tudo que está ali, às vezes não tão nítido nessa fase, no primeiro contato dos alunos e alunas, mas que a gente vai sentindo que isso vai mexer com eles para o futuro. Sim, né? Eu acho que o estudo de meio, além de ter a questão educacional, de formação, tem uma questão também de formar pessoas melhores, do olhar para o todo, né, de entender que tem um todo, que tem pessoas que vivem em outras situações de outra forma, que não a nossa. Então, isso contribui, planta, né, isso em algum lugar, em cada um, que vai conversar em algum momento com quem participou. É uma experiência que marca. Marca, com certeza. E a ideia do podcast é exatamente essa, trazer o olhar, né, para essa atividade. A ideia desse projeto é trazer convidados, trazer assuntos que talvez a gente não tenha tempo de falar durante o estudo de meio, né, que faz parte do pré e do pós e do durante. Né? Então, acho que é interessante a gente trazer esses momentos de bate-papo para a gente poder argumentar, crescer e discutir, né, e dar luz para algumas coisas que a gente na correria muitas vezes não percebe. E, de uma certa forma, dá para sentir que é um momento que se marca na história da Meeting Way, uma preocupação com divulgar situações em que esse planejamento, esse roteiro é elaborado, e ele é elaborado de uma forma voltada às necessidades da escola, não fast food, uma coisa pronta. É um roteiro que está programado e é essa sequência. Existe essa personalização? 100%. A gente tem a gente chama de projetos as nossas saídas, né? A gente não chama a nossa equipe de recreador, desculpa, não de monitor ou de recreador só. A gente intitula os nossos orientadores, que são eles que vão orientar o estudo de uma forma que eles vão se preparar para receber. Porque as escolas, às vezes, têm o mesmo planejamento, mas abordam os assuntos de formas diferentes. Dão importâncias e foco diferentes de uma escola para outra. Né? Nós temos escolas com muitas realidades diferentes. Né? E isso, para nós, como empresa, que vamos entrar nesse meio, tem que nos dar... nós temos que ter uma flexibilidade. Nós temos que ter uma forma de se adaptar para aquela linguagem. Então, toda saída tem um projeto. Toda saída para a gente tem um objetivo. E como nós vamos chegar nesse objetivo? Como a gente caminha? Você mesma sabe que a gente é uma das poucas empresas, ou a única, que tem uma orientadora educacional, que desenvolve esse projeto, que se preocupa como vai ser passado, né? Que a gente faz reuniões antecipadas,
posterior, que a gente olha para o dia, né, avalia o dia, como que aconteceu, né? Como educador, a gente como educador é inquieto, né? Você quer sempre trazer uma coisa nova, você quer observar um ponto que talvez possa ser melhor ou diferente, né? Hoje a gente concorre muito com os celulares, que ainda bem que hoje não pode usar na escola, mas com os jogos, com essa interação, né, intensa, né, de redes sociais e tira um pouco essa presença plena do aluno ou da gente no que a gente faz, né? A ideia também de você ter muitas e-mail, WhatsApp, muitos contatos, muitas formas de ser acessado, também te tira dessa questão de foco. Então, tenho certeza que o estudo de e-mail, as nossas conversas, traz a gente para esse foco, sabe? Está um pouco presente no nosso dia a dia, no que a gente faz. Eu diria até que as experiências trazem uma possibilidade de ver o protagonismo, né? Sim. Que ele está tanto no aluno como no educador. Porque quando o professor está no estudo do meio com a gente, ele vai resgatar tudo que só ele viveu com o aluno na sala de aula. Verdade. E isso vai fazer muito mais sentido. Acho que dá muito mais voz, né? Para o que foi trabalhado, do que foi e vai na hora ser experimentado. E, ao mesmo tempo, vai criando hipóteses para esse aluno. Então, o que ele entendeu, às vezes, daquela conversa, é lá no meio, no dia a dia, na experiência, que ele traz, olha, não era nada do que eu imaginei, porque existe, né, uma imaginação. E isso também faz sentido até para os pais, que às vezes estão conhecendo o que é um estudo do meio bem organizado, o que é uma saída pedagógica, com objetivos e fins. E eu acho que essa escuta direto na escola e lá uma vivência junto com o aluno, representando tudo isso, traz um ganho muito grande para a Meetway, que é com certeza sentir tudo que vocês, de uma certa forma, intencionavam quando foram estabelecendo essa possibilidade da Meetway estar nesse contexto, né? Fazer a diferença, não só fazer uma saída, mas fazer uma saída pedagógica, um estudo de meio. Como que isso você sente que está sendo percebido por todas e como isso pode contribuir até para conversas que educam. Como que a gente pode selecionar temas para serem discutidos aqui? Eu acho que dá para temas a gente pode fazer durante os próximos 10 anos com os temas que a gente já tem hoje, né? São muitos temas. Se a gente olhar para a escola, olhar para a questão do estudo, da viagem, né? Do que envolve tudo isso, a gente tem temas para muito tempo. Mas falar de inclusão, falar de estudos, como se a gente soma todas essas famílias, esses alunos com culturas diferentes no mesmo espaço, isso eu acho que é desafiador, né? E eu acho que isso só a educadora consegue compor isso, olhar para isso e compor. Eu acho que o maior, como a gente pode avaliar isso, são as mudanças, a mudança de hábito, de convívio, né? O despertar para algumas coisas que o aluno antes não tinha. Então isso é olhar para o dia a dia, né? Para entender o que muda. Eu vou ainda comentar uma coisa que eu acho importante, que é assim, eu percebo que na essência da Meetway não está a saída, uma ótima experiência organizada, mas existe a possibilidade das coisas nem sempre saírem do jeito que a gente quer, e aí que vem toda a diferença. Eu posso dar como depoimento o quanto, quando as coisas não saem da melhor forma, o quanto a presença de uma agência estruturada dá um suporte, nos assegura um melhor resultado. Você tem alguma história para contar para a gente de uma situação, óbvio que sem citar nomes, nada, de uma situação inusitada em que fez a diferença a agência estar presente? Adriana, você sabe que o estudo de e-mail acontece ao vivo, né? Então a gente não tem muito como escapar, né? A gente tem
você programa, planeja e está tudo muito mas amarrado, sempre tem um mas contratempo. pode contratempo. Então a gente pode ter um aluno que adoece, a gente pode ter uma questão com o restaurante. Então a gente fica muito aberto a essa composição, né, de itens, né? Então a gente já teve algumas questões de ter que substituir um ônibus muito rápido, né? Nós já uma atividade em Salesópolis, na hora que nós fomos sair de Salesópolis, o ônibus não pegou, e aí já era, né, final de estudo de e-mail, e aquela correria, e aí qual foi a nossa presença, né? É ter boas parcerias, já ter previsto, não previsto que podia acontecer isso, mas ter isso no nosso radar e ter um parceiro lá em Salesópolis, dentro da situação, dentro das regras que a gente entende de segurança. Então nós conseguimos repor esse transporte em menos de 30, 40 minutos, tinha um outro ônibus para trazê-los, né? Então, assim, são essas situações do dia a dia, né? Nós já tivemos um aluno que nós tivemos que trazer de volta no meio do estudo, porque teve um problema de saúde. Então, toda essa questão do atendimento carro de apoio, trazê-lo, criar essa situação, sabe, para que isso chegue com segurança, todo mundo com segurança e um protocolo e conforto, de saúde, exatamente. Um treinamento com a equipe, isso tudo faz a diferença. Faz a diferença. Não só nos contratempos, como até na economia, né? Sim. Porque por mais que estudos de meio sejam um investimento, a gente sabe muito bem que partilhar qualidade e selecionar coisas que são sustentáveis dentro do espaço exige uma logística muito boa, né? A gente pode operacionalizar as coisas e isso reverte em economia, porque a gente está fazendo uma experiência, apesar de ser em grupo, mas individualizada nas características de cada aluno, né? Perfeito, é isso mesmo. Eu concordo, Inclusive, número e grau. Inclusive com a questão de alimentação, que aquele aluno que é intolerante a determinada coisa, nem sempre os lugares estão preparados para isso. Então, como que a gente ajusta do simples medicamento, as autorizações e tudo, até mesmo cuidado com enxoval, que é outra coisa que às vezes a gente vai tão despreparado para um espaço, e a agência tem esse olhar, né? Tem esse cuidado. O que é bom levar? É isso, é cuidar do detalhe, né? A gente tem uma experiência com um dos nossos clientes, que ele tem uma aluna que está com uma questão de saúde degenerativa e ela está perdendo os movimentos. E o quanto seria importante dela participar, quando eu fui chamado para trabalhar essa questão, o quanto seria importante ela participar do estudo de meia no PETAR. Ela é cadeirante, ela anda muito pouco, a cadeira dela é elétrica. E aí começamos conversas, né, com o colégio, com a família, de como ela participar. Ela queria muito participar. Para ela era muito importante. Ela não, os pais queriam que ela não fosse, mas para ela não existia essa possibilidade. E junto com a escola, junto com os pais, nós fizemos uma visita técnica com os pais, nós conversamos junto com os pais e colégio, com o médico dela, nós criamos todo um ambiente que a gente conseguiu levá-la para o PETAR, né? E claro que foi esforços de todo mundo, mas nós criamos esse ambiente, criamos essa possibilidade. O que o parque não nos ofereceu, nós levamos para o parque. Nós realmente construímos essa possibilidade, porque nós entendemos que a importância dela está lá. A importância não só educacional, mas como emocional, né, para ela de estar lá com os amigos, né, naquele momento. Então, essa sensibilidade, eu acho que essa possibilidade acontece com alguém que tem tempo de caminhada, né? Que já viveu muita coisa, né? Que é o nosso caso, de poder olhar para isso e entender que esse momento tem uma solução, que a gente pode construir isso junto com o parque, com a família, com o colégio, né? De formas adaptadas, de uma forma que ela saia... um olhar personalizado. Exatamente, e que a experiência seja positiva. E que realmente aquele momento fez a diferença, né? Eu tenho certeza, depois conversando com os pais, com o colégio, as histórias que ela trouxe, né? Então, de uma forma sutil, a gente tinha uma equipe de apoio dela que ela não imaginava que estava lá por ela, né? Então, a gente criou todo um ambiente,
dentro das medidas da família, e que ela pudesse participar. Que trouxesse todo esse movimento. Isso foi muito importante para nós e para a Meeting Way, para o Paulo, como a história, né? Isso para a gente faz toda a diferença. É ali que a gente sente que o que a gente faz é importante e que pode ser transformar. A gente falou agora, né? Falou durante muito, né? Mas assim, organizando as ideias, a gente falou dessa experiência expertise, trouxe um pouquinho de um planejamento personalizado, uma logística e organização que fazem a diferença, uma economia de tempo e recurso, porque a gente sabe o quanto é responsabilidade aproveitar, né, esses momentos e aproveitar de uma forma bem saudável, né? A segurança, que é essencial, e uma certa comodidade, e o suporte e atendimento, isso tudo a gente foi conversando aqui. O enriquecimento educacional, isso é bem importante. Acho que para a gente agora consolidar essa fala um pouquinho mais, a gente pode falar um pouquinho desse intercâmbio cultural. Então, acho que quando a gente faz um estudo de meio, né, uma saída educacional, a gente traz uma possibilidade de viver um intercâmbio cultural. O que às vezes as famílias gastam muito para as pessoas estudarem fora e ficarem um tempo fora, e que tudo bem, também tem seu valor e seu momento, a gente está criando nessa oportunidade dentro da escola de já viver um processo de intercâmbio cultural com coisas muito mais próximas e que são tão diferentes, né? Sim. Acho que a pergunta melhor aqui, essas experiências culturais, elas acontecem no estudo do meio. E qual a importância dela? Como que você vê marcar ou como você já ouviu depoimentos de que isso marcou numa relação que a gente vai construindo com a gente mesmo e com o outro? Para mim é muito claro quando você tem uma mudança de atitude, de hábito, né? Que isso pode, os colégios nos relatam isso, que melhoram as relações, que o professor conhece um outro aluno numa saída dessa, né, que o aluno também reconhece o professor, porque eles acham que o professor não dorme, não come, né, porque ele só vê ali durante a aula. Então, quando vê o professor nesses momentos, né, de confraternizar, né, porque todas as saídas de estudo de e-mail são colaborativas, né, eu tenho que ajudar o amigo, eu dou a mão, eu recebo, eu dou, então todas as trocas você percebe ali em loco que são importantes. Quando a gente está numa caverna, a luz da lanterna do meu amigo de trás que ilumina meu caminho e eu ilumino da frente, e tem uma passagem que eu vou precisar da mão e receber. Então, o tempo inteiro isso é muito construtivo e a gente percebe essa mudança ali em loco mesmo, no momento da atividade. E no espaço que eles vão, eles também, além de aprenderem muito com quem já vive naquele espaço, acho que tem uma contribuição muito grande também para essas pessoas que estão indo para esse espaço, né? Sim. Eles vão trazendo não só recursos, que esses lugares geralmente estão preparados e se disponibilizam para isso, como experiência do que é a oportunidade de trazer os saberes que eles têm lá, né? Eu acho que a gente aprende muito, e aí entra uma questão da nossa responsabilidade social, trazer que aquele lugar respeita uma série de coisas, os povos originários, que a gente tem algumas tradições e relação com a natureza, que a gente tem muito a aprender, né? Então, eles nos ensinam, apesar de, às vezes, a gente ir para um lugar esperando que a gente só tenha a reconhecer a história e não ver que esse valor da história se perpetua ainda. Com certeza. Tem uma coisa de resgate cultural também, né? De respeito, né? De você entender que não existe só nós que estamos aqui em São Paulo, né? Que lá no Petar tem as pessoas que vivem lá e gostam de estar lá e querem estar lá, estão ali, alguns por opção, e que para ele é a vida dele, está ali. Então você chegar e conhecer e conviver e dividir o espaço, né? Esse intercâmbio é muito rico. Entender que o diferente existe e é normal, né? O que é importante para a gente aqui não é importante lá, né? Se eu pegar um jornal que acontece
sei lá, na região do Petare e uma em São Paulo no mesmo tempo, você vai olhar e fala, meu Deus, são mundos diferentes, né? Como isso é possível? Então, você tá lá e poder conviver, entender e respeitar e estar aberto para receber essa informação, esse convívio é muito importante. Isso sim traz transformações. E a gente entende quando esses alunos chegam em casa e falam para os pais, né, que querem voltar, ou que querem levá-los para conhecer, que viram, né, situações diferentes. Então, assim, quantos povos a gente não encontra nessas saídas? Quantas realidades diferentes? Quantos Brasis nós temos aí divididos por aí que a gente não conhece, né? A gente hoje tem questões climáticas, o mundo se pergunta o que não vai nos alimentar daqui a pouco, né? Então, você fica, essa consciência de olhar para tudo isso acontece quando você muda o seu ambiente, faz uma imersão e fica ali junto, conversando e respirando o mesmo ar e os costumes, comendo uma comida diferente, né, vendo um jogo diferente, participando de uma manifestação cultural que ele não está acostumado. E é importante para os dois lados, né? Porque um se perpetua dizendo, olha, a gente existe, isso é importante para a gente, e essa manifestação cultural tem continuidade, e o outro que, puxa, eu conheci uma coisa nova, isso pode me trazer elementos para eu ser melhor e para olhar para outras coisas e construir um momento novo, né? Muito bom, muito bom. Eu acho que a gente está começando um novo projeto que, na verdade, ele conversa com toda a história da Meetway, né? É isso. Acho que o nome de Conversas que Educam traz bem esse sentido, o que a gente já tem de história, e essa história ela vai se fortalecendo cada vez mais. Sim, né? Com certeza. Eu gosto de pensar que a gente sempre tem muita coisa para aprender. A gente nunca para de aprender, né? A gente nunca, em qualquer idade, qualquer faixa etária da vida da gente, a gente tem que estar aberto para aprender. A gente nunca vai aprender tudo nessa passagem aqui da gente por essa vida. Então, tá bom. Obrigado, Adriana. Obrigada a você, Paulo. E vamos em frente. Isso mesmo, vamos caminhando e conhecendo cada vez mais, né? Isso mesmo, perfeito. Obrigado.